Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Hoje, esta nossa conversa versará sobre o mesmo tema, ou será a continuação do tema que comecei a desenvolver no domingo passado, dia da Imaculada Conceição. Nessa altura, ou no domingo passado, como muito bem se recorda, o tema principal foi a Imaculada Conceição e o que ela representa na história do cristianismo, na história da Igreja, na dogmática cristã. Realmente ela, a Imaculada Conceição, e o seu filho concebido virginalmente no seu seio, representam, ou são de facto, como eu disse, e gostaria de sublinhar este tema, a realização plena do sonho de Deus a respeito do homem e da mulher, em que Nossa Senhora representa a imagem perfeita da mulher e Nosso Senhor Jesus Cristo, a imagem perfeita do homem. E por isso, o primeiro Adão, a primeira Eva, teriam sido uma profecia, um ensaio daquilo que Nosso Senhor queria realizar, que Deus Pai queria realizar na humanidade, criando o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, que Santo Ireneu, numa dos seus textos notáveis, diz ser o homem, ter sido o homem criado, modelado pelas mãos de Deus, o Verbo e o Espírito Santo. Mas isso era uma profecia do que havia de acontecer. E a Eva, tirada do lado do homem, do interior do homem, seria a profecia do mistério da Igreja, que surgiria do lado do novo Adão, Jesus Cristo, no momento da sua paixão, na sua morte, no momento em que o soldado traspassou-lhe o lado, saiu sangue e água, e já o próprio texto joanino de São João evoca este mistério da criação, porque assim como Deus adormeceu Adão e do seu lado fez a mulher, assim do novo Adão, que é assim que São Paulo considera Jesus Cristo um novo Adão, e que São João tem como fundo teológico da sua narrativa o Jesus Cristo adormecido, isto é, morto na realidade, adormecido, do seu lado aberto sai sangue e água, que são os sinais sacramentais do batismo e da Eucaristia, que é o mistério da Igreja que nasce do coração de Deus, do coração de Cristo. E, portanto, em Nossa Senhora e em Jesus Cristo, Deus realiza plenamente o seu sonho que vai continuar na Igreja e nos sacramentos, dos quais aqueles que mais profundamente são sinal deste sonho realizado por Deus na história da humanidade são, vejam, partindo do batismo que se dá a regeneração do homem, os sacramentos da ordem, do matrimónio e da Eucaristia. Estes três sacramentos celebram o sonho de Deus que se concretiza na vida da Igreja, na Eucaristia, que é o corpo e o sangue do Senhor, memorial da sua paixão, o sacrifício da cruz, renovado em cada altar quando se celebra a missa, quando se celebra a Eucaristia, e depois o sacerdote, que representa Cristo em pessoa, e no matrimónio, no qual o esposo representa Cristo, a esposa representa a Igreja, e diz São Paulo na carta aos Efésios, este é o grande mistério, mega mysterion, e ele diz a respeito de Cristo e da Igreja. Por isso, a ordem e o matrimónio são sacramentos que representam o mistério de Cristo na sua relação esponsal com a Igreja, e, portanto, a Igreja continua o sonho de Deus plenamente realizado no mistério da santidade, na celebração dos sacramentos, e depois em cada cristão. Eu li um dia destes um texto, salvo erro, de Santo Agostinho, mas era um padre antigo,
no ofício das leituras, em que ele falava na herança de Deus. Deus tem uma herança, Deus escolheu o povo de Israel como sua herança, como parte da sua herança, e esta herança hoje continua na Igreja e em cada um dos cristãos que vive ou que se esforça por viver cada dia numa fidelidade permanente à palavra que é celebrada, vivida na história da Igreja, na história da santidade. Portanto, eu gostava de ter passado esta mensagem de que, de verdade, aqui está a profunda verdade do mistério da Igreja e do mistério da santidade que nela se celebra e se vive em cada cristão, e por isso é que a Igreja é una, santa, católica e apostólica, portanto, na sua unidade, é uma só Igreja, é santa porque vive da santidade da sua cabeça, que é Jesus Cristo, vive da santidade de Nossa Senhora, vive da santidade das coisas santas que são os sacramentos, vive da santidade criada todos os dias pelo Espírito Santo, vive da santidade das coisas santas que são os sacramentos. E São Gregório Nazianzo tem uma frase muito bonita quando diz: as coisas santas devem ser celebradas santamente, isto é, de acordo com o coração de Deus. E depois a santidade dos cristãos que se esforçam todos os dias neste caminho, neste processo de santificação, pela oração, pelos sacramentos, pela ascese, pela renúncia, segundo a lógica da cruz, e aqueles santos que já estão glorificados e que já na Igreja triunfante, que contemplam Deus face a face, e depois a Igreja que está no estado de purificação no purgatório, e a Igreja peregrina na história entre as consolações de Deus e as perseguições do mundo. Esta foi a mensagem central da meditação que nós fizemos no domingo passado, dia da Imaculada Conceição. Foi a esse propósito que eu introduzi o tema do WOC e, concretamente, nos cardeais, no Colégio Cardinalício, porque, de facto, neste último consistório, alguns cardeais são conhecidos. Eu não citei nenhum nome, mas a descrição enquadrava-se num cardeal concreto que não aceitou as vestes, as insígnias cardinalícias por uma alegada humildade. Quer dizer, a humildade é a verdade. E quando alguém faz alguma coisa, pratica algum ato para dizer que é humilde, perdeu a humildade nesse mesmo momento. Assim dizia um professor de filosofia, grande mestre de filosofia aqui na Universidade Católica, em que ele dizia: a humildade é aquela virtude que se perde no preciso momento em que se julga que se a tem. E, portanto, rejeitar as vestes cardinalícias, os símbolos cardinalícios, por humildade, é uma contradição, porque é uma forma de se afirmação, é uma provocação, e, de facto, na procissão dos colégios cardinalício aparecia este cardeal a que me referia, vestido com as vestes dominicanas e com um solidé vermelho na cabeça, o que no fundo dava uma espécie de ridículo. Portanto, e foi a propósito disso, mas como ele, outros cardeais que aceitaram os símbolos cardinalícios, mas que na verdade não consideram a beleza da verdade e da tradição católica, e por isso desprezam aquilo que de mais profundo tem o mistério da Igreja na sua liturgia, na sua teologia, todo este filão modernista que desde São Pio X já estava inserido na Igreja, depois, por aí adiante, até aos nossos dias. Houve uma infiltração, como há um estudioso que se refere a uma infiltração do modernismo e, portanto, de uma certa protestantização ou até uma certa paganização da Igreja. O Papa Bento XVI tem uma obra muito interessante que é Anunciar o Evangelho no Mundo Pagão. Mas esse paganismo entrou, de certa maneira, também em alguns sectores da Igreja que banalizam. Uma coisa é ser simples, mas a simplicidade e a solenidade quadram perfeitamente. Mas o que tem acontecido
nesta, como é que é dizer, infiltração deste woke, deste despertar, um certo despertar para coisas que representam, do ponto de vista daqueles que se despertam, que dizem despertar-se, que no fundo, no que diz respeito ao mistério da Igreja, é a sua destruição completa, tanto na teologia dogmática, como na teologia fundamental, como na teologia moral, etc., na liturgia, sobretudo. Mas este wokismo não acontece apenas no interior do colégio cardinalício, acontece no interior do colégio episcopal ou dos presbitérios ou nas igrejas, não é? Eu recebi recentemente uma informação transmitida por vídeo, por exemplo, de uma paróquia em que há lá uma farsa, sei lá, está lá o parque, estão pessoas a bailar dentro da igreja, um com um crucifixo na mão, aos pulos, quer dizer, isto é uma coisa, é uma palhaçada, não é? Ou o final, a festa de Natal, num seminário, o Pai Natal. Nós sabemos que o Pai Natal é uma ficção, uma adulteração de São Nicolau, que era um bispo, aproveitado pela Coca-Cola, quer dizer, e num seminário, numa paróquia, com o Pai Natal, é uma descristianização do próprio Natal, não é? Por isso, isto é o woke, isto é a banalização, ou o modo às vezes como se celebra as liturgias dominicais em muitas paróquias, é confrangedor, perde-se a noção do sagrado, ou então a apoteose do wokismo nas celebrações da inauguração, da reabertura da Catedral de Notre-Dame em Paris. Eu refiro-me apenas a dois aspectos. Não me refiro à recuperação do ponto de vista arquitetónico, embora me pareça que a verdadeira restauração da Catedral de Notre-Dame era colocá-la do mesmo modo que ela era. Isso é que é a verdadeira restauração. O que surge é algo de novo, mas que não corresponde à grandeza, à beleza da Catedral Gótica, obra-prima das catedrais construídas em França na Idade Média e que chegaram até nós, uma grande tradição, uma riqueza. O que ali aparece uma modernização, mas não sei se do ponto de vista da restauração arquitetónica corresponde realmente às regras, porque o monumento antigo restaura-se recuperando a beleza original e por isso nós teríamos a Catedral de Notre-Dame em Paris restaurada igual à anterior e limpa, e mais nada. Mas, concretamente, às vestes litúrgicas, à própria celebração da liturgia, presidida pelo arcebispo de Paris, as vestes litúrgicas e depois os espaços sagrados, o sacrário, o altar, a cátedra da presidência da Assembleia, aquilo faz-me tanta impressão porque não se pode dizer que é voltar à simplicidade, ao despojamento. Que é isso? É como a humildade daquele que diz que a ter e que naquele preciso momento a perde. E depois foi feita por um artista que, numa entrevista dada na própria televisão, eu vi isso no YouTube, dizia não ser crente, não ser católico. Como é que se entrega a formação daquilo que é de mais sagrado, como seja o altar, como seja o sacrário, como seja o lugar da sede dos presidentes, dos celebrantes. É uma pessoa que não tem nenhuma sensibilidade pelas coisas sagradas do mistério da Igreja. Realmente ali a reabertura da Notre-Dame de Paris, para mim, é o triunfo do woke e, segundo alguns, é o sinal da decadência espiritual da Europa. Mas eu penso que não se poderá concluir que a Europa no seu todo, a Igreja no seu todo, esteja dominada pelo woke e que seja um sinal da decadência espiritual da Europa ou do mundo ocidental. O mundo ocidental é muito vasto. Eu também pertenço ao mundo ocidental e não creio que eu alinhe nesta ideologia, neste despertar que significa o woke, a não ser um necessário despertar
para aqueles que procuram ser fiéis à grande tradição da Igreja, naquilo que sempre foi por todos acreditado, por toda a parte e sempre, despertar. Temos de despertar. E um dos sinais que eu vejo aqui lembra-me um texto do Apocalipse, do capítulo 12 do Apocalipse, e que a essa luz leio este triunfo do wokismo em Paris, na reabertura da catedral, este triunfo da decadência espiritual do Ocidente à luz deste texto. Quer dizer, o aparente triunfo do wokismo, o aparente triunfo da declaração da decadência espiritual do Ocidente, eu leio à luz deste texto do Apocalipse, porque no fundo é o sinal máximo do seu poder, mas ao mesmo tempo da sua decadência, porque diz o texto do Apocalipse: alegrai-vos, pois, ó céus, e vós que neles habitais. Parece até na liturgia deste domingo da alegria, do Gaudete. Agora, acrescenta: ai dos que vivem na terra e no mar, porque o demónio desceu sobre vós, cheio de furor, sabendo que já tem pouco tempo. E por isso o triunfo aparente do wokismo na reabertura da Catedral de Notre Dame em Paris, bem como o triunfo aparente da decadência espiritual do Ocidente, pode ser o facto de que estes que estão por trás desta ideologia estão desesperados porque têm pouco tempo. E assim o triunfo começa a ser o sinal da sua decadência. Enfim, eu acredito que a Igreja tem sólidos fundamentos e se até agora, 2000 anos, resistiu na resistência da verdade e da fidelidade, também vai resistir a estes abalos que, pelo que está a passar, tanto da mais alta hierarquia como dos simples cristãos que se deixam levar ou que foram levados ou que se deixam levar para esta vaga de descristianização que envolve a própria Igreja. Tal como no tempo de Santo Agostinho, a Igreja continua na história, peregrina na história, entre as consolações de Deus e as perseguições do mundo. Muito obrigado pela sua atenção e por ter visitado este meu canal hoje. Se foi a primeira vez que me visitou, convido a inscrever-se, a tocar no sininho para que possa receber as minhas notificações, dar o seu gosto, porque isso é importante para o YouTube, e partilhar com os seus amigos. Até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.